Bora, meus amigos, bem-vindos aí ao Emagrece Flix. Pois então, essa série que veio aí da minha cabeça para trazer para vocês, para ajudar vocês numa mudança de estilo de vida, ajudar vocês num processo de emagrecimento, veio devido a esse momento que a gente está vivenciando. Eu vi que boa parte das pessoas estão em casa assistindo muito aí o Netflix. Eu particularmente gosto muito do Netflix, tem muitos filmes, tem séries, tem muita coisa interessante. E aí eu pensei comigo, por que não trazer temporadas, trazer capítulos de informações que possam ajudar você na prática a poder mudar o teu estilo de vida, atingir os objetivos em termos de composição física também que você deseja. E aí dessa forma nasceu aí essa brincadeira que na verdade se tornou em algo sério, que eu gostaria muito que você pudesse aproveitar e não só assistir, só tem validade aqui para mim, se isso tudo que você assistir, você conseguir colocar em prática. E você de alguma forma poder dar esse retorno para a gente, depois poder dizer, poxa, fiz isso, modificou, me ajudou nisso, naquilo outro. Isso aqui incentiva bastante aqui a gente. E nesse primeiro momento, nessa primeira temporada, a gente vai fazer três capítulos, né? 3 pequenos filmes, onde a gente vai estar passando para vocês as estratégias alimentares mais conhecidas, pelo menos as que chegam mais a mim, onde os pacientes têm dúvidas e tudo mais, e também os seguidores. Vão ter várias outras temporadas, vão ter temporadas onde a gente vai falar mitos e verdades a respeito de parte hormonal, a respeito de algumas coisas de alimentação, mas nesse primeiro momento a gente vai ter que a começar pelo básico, porque se você não tem uma construção adequada de alguns conceitos, dificilmente você vai conseguir entender e compreender de forma significativa as outras informações. Nesse primeiro momento, esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre low carb. A gente vai falar sobre a dieta low carb, porque termina ficando muito na moda. Todo mundo, eu vou fazer low carb, vou fazer low carb. É para você low carb? Não é para você low carb? O que danado é low carb? Eu só tenho como começar a falar sobre uma dieta com baixos níveis de carboidratos, pelo menos é como assim é traduzido por boa parte das pessoas, a dieta low carb, se eu falar um pouco para vocês o que é o tal do carboidrato. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre o carboidrato. O que é carboidrato? Você tem que pensar comigo que entre os alimentos nós temos macronutrientes e micronutrientes. Nós temos elementos que terminam proporcionando o maior aporte calórico, que são esses macronutrientes, que são divididos principalmente entre gorduras, proteínas e também os carboidratos. Proteínas, gorduras e carboidratos. Já os micronutrientes já são, por exemplo, os minerais, como ferro. Então, quando a gente vai falar de carboidrato, a gente está falando de um macronutriente. E esse macronutriente, ele no nosso organismo, ele tem algumas funções, como também os outros, como a gordura e como também as proteínas. Se você pensar comigo, a proteína termina sendo assim, não é que é a mais chique, mas é a mais nobre. Então ela faz parte, né? ela participa do nosso sistema imunológico, da formação de alguns hormônios, neurotransmissores e tudo mais. Então a proteína ela tem uma função importantíssima, além também de dar energia. A gordura, como a gente vai passar aqui, além de também dar energia, tem uma participação na constituição, na formação das nossas células. E os carboidratos, primordialmente, terminam nos dando energia. Nesse primeiro momento, você entende que as gorduras e as proteínas também dão energia. Então, o carboidrato, ele nos fornece energia, mas ele não dá aquela função primordial. Ele diz, não posso viver sem carboidrato, ou se não, pelo menos com níveis mais baixos de carboidrato, como, por exemplo, se você fosse viver com pouquíssima gordura, ou se não, pouquíssimos níveis de proteínas, em termos de repercussão do nosso corpo. O que é que isso poderia causar? O que é que seria mais maléfico ou menos maléfico? Obviamente, a questão dos carboidratos, já que essa função, tanto a gordura quanto as proteínas também terminam se vindo. Lógico, os carboidratos têm outras funções, mas primordialmente essa questão energética. Então é para que você entenda globalmente onde a gente está querendo chegar, quando a gente fala aqui de carboidrato. Quando a gente vai falar de carboidrato, eu não posso esquecer de falar a qualidade dos carboidratos, onde é que eles estão presentes. Você pensa comigo, o homem das cavernas lá, quando comia carne, comia os vegetais, o próprio mel que estava ali presente, ele consumia os carboidratos, mas que eram inerentes àquela situação da caça e tudo mais.
Nos dias atuais, puxando de lá para cá, a gente vê que houve todo um processo de evolução, industrialização e tudo mais, e esse carboidrato ele terminou modificando muito em termos de qualidade. Então, boa parte das pessoas termina tendo uma dúvida, achando que carboidrato é só o açúcarzinho. Mas não, tem vários outros elementos que não são doces, mas que têm carboidrato, como por exemplo o pão. Então, o pão é mais salgadinho. Aquela bolacha que termina sendo mais salgada, aquela coxinha, aquele croissant, ele tem uma quantidade significativa ali de carboidrato e nem por isso ele é doce. Tudo isso aqui eu estou tentando trazer porque para a gente falar de uma dieta low carb, a gente tem que entender onde é que se encontram aí os carboidratos, como é que é a qualidade desse tipo de carboidrato. Então aqui a gente já está distinguindo que existe o carboidrato que é mais, digamos, selvagem, vamos dizer assim, da natureza em si, e aquilo que foi feito pelo homem de forma sintética e tudo mais. Nesse sentido também, como eu falei, a questão do carboidrato ser importante, obviamente que é, como a gente vai estar falando aqui, mas veja só comigo, em 1973, teve um sujeito chamado Barbieri que passou 382 dias sem se alimentar. Você pode colocar, bota lá no Google, lá em jejum, 1973, Barbieri, você vai encontrar, está lá no Guinness Book. Então, ele passou esse período todo em jejum porque o mecanismo que o corpo dele encontrou para fornecer energia foi através da gordura. Pensa só comigo, um homem mais ou menos aí de uns 70 quilos, vamos colocar que no corpo dele aproximadamente ele tem umas 2.000 calorias aí dos carboidratos que terminam constituindo ele. Só que ele tem cerca de 80.000 calorias de gorduras que fazem parte do organismo dele. Se ele fosse depender única e exclusivamente dos carboidratos, ele ia viver alguns dias, não chegava nem a semana, ele ia morrer. Então a gordura que na verdade a nossa principal fonte de energia. Então através da gordura o Barbieri conseguiu passar todo esse tempo tomando algumas cápsulas de algumas vitaminas, alguns minerais, enfim, tudo mais, muita água, chá. E dessa forma ele terminou não vindo a falecer durante esse processo, porque a fonte de energia dele era a gordura. A partir dessa situação de saber que existem outros macronutrientes e que o carboidrato ele tem tanto qualidade de ser mais in natura ou se não ser mais processado e que o nosso organismo ele vamos dizer assim de uma forma geral ele tem benefícios em poder você fazer a ingesta do carboidrato, mas que não necessariamente se a gente fizer restrições de carboidrato a gente vai vir a morrer, porque o nosso aporte calórico, a nossa energia vai poder vir da gordura, é essencial para que você entenda o que é uma dieta low carb, que a gente vai falar agora.